Ok, todos, né? Você quer tirar um pouco de água para mim, por favor? Entendi. É porque a pauta dele é 14h04. Vamos fazer coisas. Só para evitar dele ficar aqui esperando. Sim, nós já vamos fazer, já vou só pregoar aqui, já vamos declarar aberto. Esse aqui. Tudo bem aí? Tudo bem. Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão, observada a ordem regimental e uma questão de preferência aqui. Por favor, secretária. No PJE, um processo da relatoria do juiz convocado Marcelo Furtado Vidal, segundo votante Dr. Carlos, terceiro Dr. José Murilo. É o processo 10.624-20/2016. Inscritos e presentes, Dr. Fernando Luiz Russomano Otero Vilar, pelo recorrente, e Dr. Fabrício Trindade de Souza, pela recorrida reclamada, que é a usina Caeté. Vai ter que adiar, doutor Marcelo? Senhor presidente, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição das Alagoas, que é parte da ação, cassou o instrumento de mandado, um litígio, a fase agora antes do julgamento, e não foi possível ainda intimar os novos advogados constituídos. Não estão cientes do julgamento. Então, eu estou requerendo a retirada do processo de pauta para poder notificar os novos advogados constituídos e sanar esse fato novo que surgiu às vésperas do julgamento. Então, os senhores estão cientes? Alguma manifestação? Não. Então, eu estou de acordo, doutor Carlos estamos de acordo também. Então, nós estamos de acordo, fica adiado, o processo fica retirado de pauta para resolver, para sanar a questão da petição que foi apresentada ao relator. Senhor presidente, me perdoe aqui o excesso de cautela. Retirar de pauta uma nova publicação. Existe alguma data provável ou não, né? Não demora muito, não. Né, Marcelo? Isso vai ser rápido, eu já estou até com... Mas vai ser publicado novamente na pauta, viu? É porque se não for intimado, é nulidade, então não é em presente. Muito obrigado. Agora leu. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Pois não. José Murilo, vamos ver. Eu já fiz a certidão de retirada. Caria. Não, eu já fiz. Eu deixei só o espaço para pôr o nome. Pode abrir a sessão da primeira, né? Apagada, às vezes consegue ali no coisas. Dos físicos. Posso, né? Memorial do Sistema. Olha para mim, tá? Esse aí, eu vou voltar. Tá aí aqui embaixo, tá? São 6 minutinhos. Tem empresa de usina de açúcar. Tá. Aí esquece que o sindicato que planta que se... Esse Java, Minas Gerais, tudo dando som agroiniciais. Tá certo, esse Mas lá ele tem que dar o caneta, porque eu tô só pagando. Minha terra lá. Aqui, José Murilo. Cima. Aqui. Hã? Ah, tá. Zé Murilo. Isso, aí dá o quê? Tinha um assunto Obrigado. determinado que fosse, né? Aí o que tinha o problema dos bancos? Muito bem. Um motorista, por exemplo, ele tinha que ser enquadrado com banco, aí Marcinho, Obrigado. por favor, tem alguma sustentação nisso aí? Tem, dos físicos. Tem? Sim. Posso apregoar? Pode. Pauta dos processos físicos. Primeiro é o número 7 da pauta, que é o RO 1962-2013-104. Relator, doutora Neymar. Revisor, doutor Marcelo. Terceiro votante, doutor Carlos. Inscrito, doutor Edson Gutierrez, pela primeira recorrente. Doutora Neymar, a conclusão, por favor. Esse só para eu ter aqui a... É o número dele? Só o número dele. Só para é o físico, né? 1962. Hã? 1962. 1962. Você me avisa aqui, viu? Senhor presidente, na direta conclusão, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes
estou dando-lhe especial provimento ao da reclamada para excluir da condenação as diferenças de contribuições previdenciárias decorrentes das condenações que lhe foram impostas nos autos do processo 1557-2012, 503-0104, e ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Estou acrescentando ao valor da condenação R$ 2.000, com custo de 40. 467, 477, doutor. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a sua excelência, o doutor desembargador relator, está se sustentando aqui o que disse a respeitável decisão, se nos permite. Porque a rescisão contratual foi efetuada no prazo legal, onde é devida a multa do artigo 477. Eu estou me embasando, senhor presidente, egrégio colegiado, na afirmação da respeitável rescisão. E assim, inexistindo verbas pendentes rescisórias, pendentes de quê? De quitação, também não há que se falar na pretensão do autor do artigo 467. Então, pedindo vênia a Vossa Excelência, baseando-me na sentença, esperamos que sejam excluídas as multas reconhecidas por Vossa Excelência. Obrigado. Doutor Anemar, doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Carlos. Também de acordo. Decisão, nós não temos voto relator. Ficou na vontade, não sei. Ficou na vontade. Qualquer coisa, nos embarga relator, nós consertamos. Obrigado. Próximo. Número 19 da pauta, RO 506, 2015-181. Relator, doutor Carlos. Revisor, doutor Anemar. Terceiro votante, doutor Marcelo. Inscrito, doutor Juan Pablo Pereira Carvalho, pelo segundo recorrente. Quem que vai ser? Carlos. Reclamante. Doutor Carlos, a conclusão, por favor. Terceiro votante. Conhecendo de ambos recursos e no mérito dou-lhe espacial provimento. Ao dar ré para determinar a incidência do divisor 220 na apuração do labor extraordinário, ao do reclamante para acrescer a condenação, pagamento de reflexo de horas extras sobre a PIP e licença-prêmio, e estou mantendo o valor da condenação. Com relação da empresa, só o divisor, o senhor quer se manifestar? O senhor tem a palavra? Sim. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da 6ª turma da Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ilustres representantes do Ministério Público, servidores e demais colegas aqui presentes. Eu gostaria de ressaltar 2 pontos específicos do recurso ordinário do reclamante, que diz a respeito do indeferimento do pagamento das horas extras além da cesta diária, e o segundo ponto é no que tange a fixação da jornada, notadamente no seu horário de saída. Em relação ao primeiro ponto, a prova dos autos, a sentença de piso merece ser reformada, uma vez que a prova dos autos revelou que o reclamante, durante todo o período imprescrito, exerceu atividades meramente técnicas burocráticas que não se coadunam com a nomenclatura que ele recebia, que era gerente de retaguarda e supervisor de atendimento. As provas foram contundentes no sentido de demonstrar que o recorrente não possuía assinatura autorizada, não tinha procuração, não poderia admitir, demitir, contratar funcionários, tampouco comissionar, descomissionar ou transferir algum empregado de unidade. Do mesmo modo, durante todo o contrato, ele estava subordinado ao gerente geral. Nesse sentido, eu peço bem no entendimento do eminente relator, para que seja dado provimento ao recurso do reclamante, para que seja deferido as horas extras além da cesta diária. Em relação ao segundo ponto, é uma questão bem singela, que o depoimento, a testemunha ouvida a rogo pelo reclamante, ela foi enfática ao afirmar em seu depoimento que ela trabalhava de 1h30 às 19h30. E ela falou também que o horário do recorrente era quando eles chegavam juntos, e quando ela saía, às 19h30, o recorrente continuava trabalhando. Logo, é razoável concluir que o horário da inicial, pela prova produzida e pelo que ele saía às 20 horas. Então, nesse sentido, eu queria pedir provimento para que seja majorado só no que tange ao horário de saída,
que o juiz de piso determinou 19h30 e a gente entende, através da prova, através dos documentos, que é às 20 horas, sem mais. Pois não. Essas questões estão todas exatamente analisadas no voto, evidentemente, inclusive com a questão que ele é gerente de retaguarda e supervisor. Então, incluído lá segundo o artigo 224, né? Eu estou de acordo, doutor? Eu também estou de acordo. Doutora Neymar, estão de acordo, né, doutora Neymar? Aqui eu sou segundo. Porque tem. Aqui eu sou revisor. Nesse caso, doutor Carlos, estou conversando com o Marcelo é o revisor. terceiro. Eu sou o terceiro votante. Doutor Carlos, doutora Neymar, Excepcionalmente, doutor né? Marcelo. É porque esse mudou a Não, só esse caso. Só esse caso. Sim, porque na minha lista aqui me confundiu. Então tá certo. Então tá bom. Então, decisão unânime, nós temos voto relator, viu? Muito obrigado, senhor. Porque às vezes uns processos Não que tem era alguma doutor Fernando ainda. Sim. Entendi. Da composição. Entendi, aí tem outra composição. Isso. Próximo. É o número 12 da pauta, que é o AP 356-2014-112, relator Dr. Carlos, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante doutora Neymar, inscrito Dr. Gustavo Luciano Airola Soares, pelo segundo agravante. Então tá certo. Então, doutor Carlos, conclusão. Eu estou conhecendo dos agravos e estou negando-lhes provimento no Quer mérito. se manifestar? Pois não. Sim, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, colhendo a turma, boa tarde a todos presentes. Excelência, a questão aqui é uma questão simples, seria o mais objetivo possível. Questão do enquadramento salarial ante ao deferimento, ao reconhecimento da ilegalidade, a ilicitude da terceirização e o enquadramento do reclamante nos quadros, nas convenções coletivas dos metroviários, tendo em virtude da isonomia reconhecida. Tem-se aqui, excelências, que na inicial foi postulado o nível salarial 143 da tabela e o nível 43. Enquadramento este que em momento algum foi impugnado pela reclamada Protex ou até mesmo pela CBTU, que era a tomadora de serviço. E tanto a sentença de primeira instância, após a reforma aqui dessa turma, quanto os demais, todos os acórdãos, embargos declaratórios, sempre mencionaram diferenças salariais favoráveis ao reclamante. Se mantivermos os embargos à execução opostos, que foram deferidos na primeira instância, e o enquadramento do nível salarial 101, conforme decidido nos embargos à execução, o reclamante não terá direito a absolutamente diferença nenhuma, porque o nível salarial 101 é até abaixo do salário que ele já recebia enquanto vigilante. A CBTU, nessa tentativa, ela traz uma inovação, pois o correto seria, ao se prolatar a sentença ou os acórdãos aqui dessa outra turma, que se fizessem uns embargos declaratórios para esclarecer qual seria o enquadramento do nível salarial, uma vez que o reclamante entende que foram deferidos os seus pedidos de nível salarial 143. Portanto, excelência, se mantivermos os embargos à execução de primeira instância, trará severos prejuízos ao reclamante, porque ele não terá direito a nenhuma, sequer qualquer diferença a título salarial. E isso impactará nas demais verbas. E, caso Vossas Excelências realmente entendam que não é o caso da aplicação do nível salarial 143, medida de justiça seria o enquadramento pelo nível médio, ou seja, nem tanto o nível mínimo, que seria o 101, como foi deferido na decisão de embargos e execução, e nem o nível 143, conforme pedido na inicial, em momento algum impugnado pela CBTU. Então, caso Vossas Excelências entendam pelo não enquadramento no nível salarial 143, que seja determinado o enquadramento pelo menos no nível médio, para amenizar os prejuízos do reclamante. É o que se espera e pede deferimento. Uma coisa. Sim, eu vou cumprimentar o advogado. Ele traz uma discussão que normalmente não se tem quando se reconhece uma ilicitude da terceirização, nesse caso, envolvendo a CBTU, e é um ponto que é incontroverso, que, ao se reconhecer a ilicitude e determinar o pagamento de diferenças salariais, não foi feito enquadramento. E a CBTU tem enquadramento em nível e em sistema. O perito, ele observou tanto o sistema quanto o nível mais favoráveis ao reclamante. Não tem comando judicial nesse sentido.
E a decisão de primeiro grau, que eu estou entendendo correta, é que, como não foi fixado, tem que se observar uma ordem progressiva na carreira, como é próprio quando se estabelece um plano de cargos ou mesmo um quadro de carreira. É o normal, ele tem que ser enquadrado na faixa inicial. E se é feito dessa maneira, eu entendo que esse é o critério mais razoável. E mesmo, e estou rejeitando a pretensão do recorrente, de ser enquadrado no nível médio. Agora, se ao final o resultado da liquidação é zero, e isso acontece muito em alguns casos, onde se defere uma diferença, porque se entendeu que o enquadramento deve ser feito na empresa tomadora, se ao final não tem diferença, é porque realmente ele não é merecedor de nenhuma diferença. Então, data vênia do que foi colocado pelo ilustre advogado, eu vou manter a proposta de voto. Entendi. Pela ordem, excelência, só questão de fato. Pois não. Só para título de esclarecimento, excelência, concordo com relação ao plano de cargos e salários. Só que o sistema 1, a CBTU não esclarece se esse sistema 1 é o adequado ou se ele abrange os metroviários. Porque esse plano de cargos e salários que foram juntados aos autos são de todos os cargos dentro da CBTU, seja do bilheteiro, seja não diria o faxineiro, mas de todo o sistema metroviário, e não do segurança metroviário, como foi deferido em sentença. Portanto, o nível sistema 1, a CBTU, em momento algum, ela esclarece qual seria o nível salarial dos seguranças metroviários e não de todo o sistema dos metroviários. Nós estamos esclarecidos, qualquer coisa aí por embargo declaratório, porque essa questão às vezes tem que ser levantada por embargo declaratório. Tá? Mas, pois não. Eu estou de acordo, o senhor também está de acordo? Qualquer coisa a gente... Exatamente. A situação é realmente, igual o doutor, né? É dramática, porque a vitória de Pirro, né? Ele teve a isonomia salarial. Não deu diferença. Mas talvez... Mas aí, talvez, no embargo declaratório, com essa questão... Essa questão que está levantando... Porque isso não caberia os embargos, né, excelência? Não caberia, aí caberia sim. Título de... Para explicar isso. É que seria reforma da decisão, né? Não, mas não tem importância. Mas pode ser é matéria jurídica. Pode ser decidida, pode haver. Debater. Tá? Mas, de qualquer forma, porque nós não podemos agora levantar essa questão nesse momento. Tem que ser através de embarque, se for o caso. Então, a decisão, por hora, é unânime. Inclusive, se foi levantada essa questão também no agravo. Tem que ver se foi levantada, etc. Então, tem as nuances que tem que ser observadas depois, né? Não pode ser agora. Perfeitamente, excelência. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos. Próximo. Número 9 da pauta, RO 2176, 2014-107. Relator, doutora Anemar. Revisor, doutor Marcelo. Terceiro votante, doutor Carlos. Inscrita, doutora Maísa Silveira Madureira, pela recorrente. Pois não, doutora Anemar, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e das contrarrazões. E, no mérito, estou ficando vencido e negando o provimento ao recurso da reclamante. A senhora quer se manifestar? A senhora é advogada do reclamante? Da reclamante. Pois não, então só até a palavra. Acho que está... Eu vou fazer isso. Fazendo confusão aqui. Ilustre senhor presidente, na pessoa da qual cumprimento os demais membros dessa egrégia turma, boa tarde a todos. Daqui da tribuna, o que se espera é apenas avançar fatos muito delicados que ocorreram neste processo no tocante à colheita da prova. Nessa ação, é uma ação que versa sobre equiparação salarial, na qual a reclamante, em audiência de instrução, uma primeira audiência, o processo foi remetido ao juízo e posteriormente sido declarado inepta a petição inicial. O processo foi extinto sem resolução do mérito e a obreira, em sede de recurso ordinário, obteve a reforma da decisão. Esse doutor regional reconheceu que não havia inépcia e determinou a remessa dos autos novamente para proferir-se um julgamento. Ocorre que a grande nuance desse processo foi o fato de que, na audiência de instrução, não foi determinado, não foi ressalvado pelo juízo a colheita de provas. Então, ao voltar, ao processo retornar para a vara de origem para a proferição de uma nova decisão, não foi reaberta a instrução processual.
E é nesse ponto que a reclamante entende que foi prejudicada, porque ela apresentou o rol de testemunhas no processo, inclusive, no dia da audiência, haviam testemunhas convidadas mediante carta-convite, e a audiência foi... Posso prosseguir? A colheita da instrução, a colheita da prova foi indeferida pelo juízo. Mesmo avançado em sede de embarque de declaração, ele manteve a decisão primeira. Então, o primeiro fundamento do recurso aqui é a questão da nulidade da decisão, que, ao retornar o processo do TRT, não reabriu a instrução processual. Inclusive, a reclamante aponta que a ata de audiência não teria sido, inclusive, nem lavrada na presença das partes, não constou o termo lida e conferida a ata, motivo pelo qual entende a reclamante que é um vício que caberia a reabertura da instrução processual. Passando adiante, ainda que o tribunal entenda que não houve cerceio de defesa nesse caso, a reclamante entende que, no mérito da equiparação salarial, ela teria comprovado, ainda que não colheu prova testemunhal, ela entende que comprovou a identidade funcional. Por quê? O banco reclamado ele apresenta, as folhas 282 do processo, um descritivo de cargo, nos cargos de gerente de relacionamento personalité 1 e 2. E, nesse descritivo de cargo, ele já consta ali quais são as funções. E o nome do cargo da reclamante das paradigmas é gerente de relacionamento personalité 1. Então, assim, temos um caso aqui em que a nomenclatura do cargo é idêntica e que há documentação probatória do banco falando que as funções são idênticas. Nesse ponto, a reclamante entende que fez a prova da identidade funcional. Demais a isso, nós apontamos também aqui no recurso ordinário que as próprias avaliações de desempenho dela estão apontadas aqui no RO, folhas 263 dos autos, folhas 441 dos autos, demonstrariam que, inclusive, a produtividade da reclamante é superior à dos modelos. Então, assim, ainda que não se entenda pelo cerceamento de defesa, a reclamante entende que teria comprovado a identidade funcional através da própria prova documental do banco, os contra-cheques, as avaliações de desempenho. Então, daqui da tribuna, o que se espera é que seja dado provimento ao recurso, no tocante ou ao cerceio de defesa ou quanto ao mérito deferindo-se a equiparação salarial. Muito obrigada. Eu acho que a questão é um pouco diferenciada aqui. Primeiro, o seguinte: esse processo está aí? Esse processo, veio o recurso, a turma entendeu que deu provimento ao recurso da reclamante, afastando a inépcia e devolvendo os autos para o julgamento da matéria que foi suscitada na inépcia. Só que antes, o juiz do juízo singular, ele indeferiu o tipo de testemunha que pretendia provar, naturalmente, os fatos constitutivos. Antes da inépcia. Junto com a inépcia. Sim. A sentença que reconheceu a inépcia, reconheceu também, recusou o tipo da testemunha da reclamante. Então, aí, só que nesse caso, foi encerrada a instrução processual anteriormente, sem que houvesse o protesto por parte da reclamante. Sim. Ela entrou com recurso, suscitando a questão da inépcia, certamente não me consta aqui, mas suscitou a questão relacionada com eventual nulidade, sim, mas teria sido afastada, como afastaríamos agora, porque não houve o protesto, aquele típico protesto que todos nós conhecemos muito bem. Só que, desta feita agora, ela vem arguindo como matéria principal a nulidade, que, em princípio, me parecia que seria procedente, é um caso típico, mas, em razão desta preclusão anterior não foi examinada. Eu só gostaria de justificar, senhor presidente, que eu estou dando um voto que, em princípio, prevaleceria na turma, o seguinte, porque é o fato constitutivo do direito da reclamante a prova da identidade de função, que pode ser, por prova, penso eu, por prova oral, tipicamente, no processo de trabalho, a prova oral, nesse aspecto, ela que é importante, mas aqui tem uma particularidade. O banco traz lá, as folhas 282, a relação das atividades do cargo de gerente de relacionamento personalité 1 e 2 juntos. Ou seja, ambos têm as mesmas atividades. Ambos têm as mesmas atividades. Sim. Agora, ou seja, que havia produtividade diferenciada, que é perfeição técnica diferenciada, etc. Isso aí já é matéria de defesa. E o banco não trouxe isso, ao contrário. Pelos documentos mencionados pela ilustre procuradora que sustentou da tribuna,
percebe-se que, em alguns momentos, a reclamante ela tinha maior produtividade que os paradigmas. Então, essa foi a razão que eu superei a questão da prova oral para dar provimento ao recurso reclamante. Mas Vossa Excelência está ficando vencido. Eu estou ficando vencido. Mas o segundo votante é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo. O doutor Marcelo que levantou divergência. Com relação a coisa delicada, eu entendo que existe respeitosamente ao reverso. Sim. Porque na audiência originária não houve apresentação de testemunha. Então, delicado é inverter a ordem do que aconteceu para dizer que aconteceu, atas, enfim, até levantando dúvidas com relação à idoneidade do magistrado. É isso que eu acho delicado. Não é isso que aconteceu, não. Respeitosamente, se isso é uma falha ou não do procurador, se ele deve responder civilmente porque não levou testemunha, lá na audiência originária é outra questão. Agora, querer inverter a ordem e dizer que o magistrado, coisas, quer dizer, quem ilude, alude. Diz, não diz, é isso aí que eu acho, que eu veementemente, eu entendo que isso não está nos autos. Não vamos discutir a questão técnica, né, e não... enfim, não tinha testemunha na audiência, enfim, encerrou a instrução, paciência. Agora, então, eu entendo que não há nulidade por esse fundamento. Com relação à prova em si, eu entendo que os documentos por si só não me convenceram da identidade funcional. Eu vou ter que fazer um raciocínio aqui, hercúleo, porque é uma prova basicamente testemunhal, a empresa nega, é ônus do autor provar as diferenças. Por esses fundamentos que eu respeitosamente estou divergindo, e eu votaria, então, no sentido de julgar improcedente o pedido por esse fundamento. Doutor Carlos, é o terceiro votante. Presidente, com vossa vênia e cumprimentar a advogada, eu retornei aos autos para essa questão da nulidade. Teve uma audiência dentro do fracionamento que foi adiada por ausência de testemunha. Sim. Na audiência posterior, com a mesma advogada representando o autor, foi encerrada a instrução. Não foi lançado nenhum protesto. Sim. Os autos vieram para o tribunal, onde deu-se provimento para superar a questão de inépcia e determinou retorno para exame do julgamento, Sim. como entender direito. Não foi reabertura e a instrução já tinha sido encerrada. Sim. Aqui a questão era só de inépcia. A prova, segundo as partes, já estava produzida. É examinar, a prova foi produzida. Reabrir a instrução, nesse caso, data vênia, realmente é matéria já preclusa. Sim. Agora, a questão da equiparação salarial, o fato de fichas indicarem que eles estavam enquadrados na mesma função, eu, data vênia, entendo que prova de trabalho de igual valor deveria ser feito pela reclamante. Sim. Que poderia ter uma expressão lá. E hoje é muito comum, no seio bancário, o que acontecer? É um gerente de relacionamento atuar com uma pessoa física e o outro atuar como pessoa jurídica. Sim. O fato de ser gerente de relacionamento por si só não quer dizer que ele vai ser necessariamente exercer mesmas tarefas. Sim. E a falta dessa prova que eu entendo, data vênia, que era ônus do reclamante, quadro próprio para reconhecer diferença salarial, eu não vejo. Por isso, eu vou acompanhar a divergência e negar provimento ao recurso. Então, tá bom. Então, nesses termos, prevalece. Eu faço a adequação. Prevalece o voto já adequado do doutor Anemar, rejeitando a preliminar e negando o provimento do mérito. E o doutor Anemar fica vencido, né? Fica no mérito. Aliás, porque no outro, na preliminar, você está de acordo, né? Não, estou de acordo. Só no mérito. Pois é. Então, fica adequado, fica nesse termo, pois não? Muito obrigada, boa tarde a todos, bom trabalho. Não há mais inscrição. Se tem alguma divergência, tem uma anotação. Apenas não uma tem? anotação do senhor no número 20 da O pauta. que foi a anotação que eu fiz? Quanto aos negócio dos honorários periciais. Quem que é o relator? É o doutor Marcelo. É porque, Marcelo. porque eu até observei só isso aqui, porque como é um processo de substituição processual, para verificar, porque às vezes a gente está jogando na vala comum lá e tal, e às vezes a perícia é uma perícia mais trabalhosa, né?
Originalmente ela havia sido arbitrada em R$ 1.800. Aí Eu arbitrei R$ 1.500. Porque eu só fiz observação. Você viu Eu que não tenho oposição de adequar a posição da eu turma, eu só quis saber o seguinte, porque como é nosso padrão nosso é 1.500, e como eu vi que era um processo de ação de cumprimento, às vezes é uma perícia mais trabalhosa e a gente está reduzindo. Mas como você está falando aí, que foi 1.800, está reduzindo para 1.500, então sem problema. Prevalece do jeito certamente que... esse caso aqui é daqueles casos de substituição. Às vezes é um só e É, tal. um ou pode dois, acontecer. né? Voltou. Tá certo. Então, Nós decidimos antigamente. sem problema, então todos os votos na pauta de 13. a pauta Só um minutinho. Do PJE? Do Não, físico? O 13, só a leitura do título da emenda, que ele ficou. Tem uma cacofonia. Tem uma cacofonia lá que eu. Eu só tenho pra você- pavor dessa depois dá uma olhadinha. cacofonia. O Carlos fica bravo aí. Eu tenho Como é pavor que de foi? cacofonia. Como é que falou aí? Cachorro, como Porque é eu que tenho. A ré alega. Tem um tal de acordo que a ré alega. Não, que fala o seguinte. ficou ruim, ficou bom não. Não, mas não foi isso, não, porque esse aí eu tiro. Não, é a denúncia cheia do contrato. Quando consta- A denúncia está cheia do contrato. Tanto Ele fala gosta de denúncia lá. denúncia cheia. Denúncia Denúncia vazia e cheia, gosta. Não, denúncia cheia do contrato. Tá cheio do contrato. Tá Denúncia cheio. cheia do contrato. Não quer saber desse contrato, tá certo. É o Bom, 13, mas né? Olha lá. Na emenda. Só o tiro da emenda. Eu vou... Denúncia cheia do contrato lá. Denúncia cheia do contrato. Não, mas é isso mesmo. Ah, porque você não gosta? Não, porque ele está entendendo que a denúncia ficaria cheia do contrato. A denúncia está cheia do contrato. Um negócio assim. Tem muita gente cheia de denúncia. Não quer nem saber de denúncia. Ah, bom, é por causa da denúncia vazia. A gente ia acabar com a denúncia vazia. A no denúncia é ordenamento cheia, igual jurídico, ele né? coloca lá. Bom, mas ele olha lá. Mas Estão todos só, aprovados nos naturalmente, termos não da vai votação alterar já, nada, só pra Tá bem. poder- já registrada eletronicamente. Tá? Inclusive os Chamar o CDs. processo para entregar. Agora nós vamos para a pauta eletrônica. Primeira sala. Podemos passar. Na pauta do Dr. José Murilo, não há inscrição. Não tem inscrição e não tem divergência. Há uma Tem uma inscrição, o divergência. advogado não compareceu, há uma única divergência, mas Nesse que caso, já está superado. a doutora Neymar ficou vencida. Então, todos esses casos aqui, então, estão votados na forma da votação eletrônica já registrada. Aprovados nos termos do voto relator. Obrigado. Então, vamos passar para a próxima sala. E também tem uma pautinha do senhor que tem apenas Sei um lá, processo, também que é tá- do Ministério já sem Público, problema. não tem O divergência. Ministério Público já se manifestou, não já? Oportunamente, o que é que tem no Ministério Público? Vamos dar uma examinada. Uma olhada. Só para a gente olhar o que é aqui. Essa pauta do Ministério Público aqui. Não, parece que é uma grave petição, né? Ah, é um AP? AP, sim, guia até o Ministério Público do E o Trabalho. recorrente é executado. Executado, mas eu devo ter falado, o Ministério Público já se manifestou. Aqui Será que está dispensado o parecer. mas já tinha manifestado, sim. O Já. Ministério Público, então, está negando provimento, está ok. Então, sem problema. Vamos para frente. Vamos para o doutor Carlos, doutora Neymar. Doutora Neymar. Pauta do doutora Neymar. Pois é, eu tenho Vamos ver aqui. a minha assistência oral aqui. Vamos ver aqui. Número 1 da pauta, processo da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, segundo votante, Dr. Marcelo, terceiro votante, Dr. Carlos. É o RO 10.009-12-2016. Inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno pelas recorridas. Recorridas. Cadê o doutor? Ele está aí? Está colocando Esse aqui é a distância, esse é a a distância. roupa. Não, ele está aqui, está presente. Boa tarde. Doutora Neymar, por favor, conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante no mérito, o recurso interposto pelo município reclamado no mérito dando provimento para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos. Invertido na sua sucumbência, estou determinando que os honorários periciais sejam quitados na forma da resolução 78/2011 do Conselho Superior da Justiça do O senhor Trabalho. se manifesta pelo município ou pela reclamante? Reclamante, as reclamantes. Então, o senhor tem a palavra, por favor. Agradeço, excelência. Boa tarde a todos. Da tribuna eu vou requerer a manutenção da sentença, vez que, apesar de não existir o enquadramento legal, as reclamantes como assistentes sociais, elas restaram expostas aos agentes biológicos quando do atendimento dos pacientes nos CREAS ou em suas residências, conforme destacado no laudo pericial de folha 794 e de 796, relatórios de folhas 184 e 203, fotografias de 206 e 212. É o que se pretende. Pois não. Doutor Neymar, o segundo votante é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo,
Esse caso aí? Está de acordo, e o doutor Carlos? Também de Com a acordo. decisão unânime, nós temos voto do relator. E ali, doutor, do laudo pericial, que foi contrário, e a situação aqui. Inclusive, a turma tem do assistência entendimento. social. Assistência social, que realmente o laudo não foi negativo. Depende da situação. Né? Pois não. Então, Obrigado uma boa a tarde. todos, uma boa tarde. Próximo. Uma Qualquer coisa, depois inscrição, você pode interpor. Isso. Interpor com recurso, os embargos. Aqui uma nós inscrição gostamos de feita hoje. Uma inscrição feita Você hoje. convida os advogados a oporem. A gente estava Explica, só para jogar explica, embaixo. tem que explicar. Você sabe que eu já, por alto, assim, eu faço, desde sempre eu tive uma ideia assim, por alto, é claro que eu nunca fiz levantamento, que dá uns 30% de embargo. Você pode fazer uma base para você ver. Dá uns 30%, é uma média, essa é a média. Em primeiro grau dá Aqui dá uns 30%. Em primeiro grau dá mais de 50%. Aí o que aconteceu? Uma inscrição feita hoje, antes do início da sessão, no número 16 da pauta, que é o RO 10.940-64-2016. Inscrita a doutora Juscelie Correia Pereira, pelos recorrentes. É o sindicato? Não. 16. Qual foi o 16? Deixa eu achar ele aqui. A senhora está pelo sindicato? Sindicato, né? Sindicato e pelo recorrente. Pelo Sindicato até o recorrente, né? Não, são os dois. 10.940. Sindicato e o Cláudio. E o Cláudio. Outra Caixa Econômica, né? Correto. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Sindicato. A conclusão, senhor presidente. Tá dando. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, estou dando-lhes parcial provimento para conceder ao sindicato o benefício da justiça gratuita, que poderá requerer o valor do preparo na forma da instrução normativa no 2/2009. Aqui é excepcionalmente porque o sindicato está funcionando como assistente, não como substituto processual. Ele é assistente e a parte é beneficiária. Né? Se não me engano. Só quer se manifestar? Só tem a palavra. Não, eu gostaria de falar a respeito dessa. Foram duas multas. As duas multas foram retiradas? Não, estou dando provimento ao recurso só para excluir as custas pagas pelo sindicato. E com relação ao má-fé que o restante eu estou mantendo. Está mantendo? É isso que eu gostaria, então, de falar. Bom dia, boa tarde, senhor presidente e demais componentes da turma. O sindicato simplesmente foi um assistente jurídico da parte ali. Ele não foi chamado para fazer parte do processo. O autor que foi procurar o sindicato para que prestasse assistência judiciária. E isso foi depois de 1 ano do que aconteceu, e o sindicato não poderia negar simplesmente porque ele era sócio do sindicato. Então, ele foi atrás dos seus direitos para tentar buscar a questão da aposentadoria, que é aquela questão da Caixa que o pessoal mais velho já está aposentado, aí entrou naquele PPA, e o juiz do primeiro grau considerou que ele agiu de má-fé. Só que, se você ler o contrato do PPA da Caixa, você acha que ele fala assim, você está aderindo a pedido. Só que esse a pedido não é você ter pedido para aposentar, que foi isso ele não nega. A questão que todos os funcionários que entraram com esse pedido, o a pedido é que ele foi demitido porque ele pediu demissão. Então, ele deixou de receber o aviso prévio, o FGTS, os 40%. Só nisso aí ele perdeu mais ou menos 150 mil, sendo que, ao aderir ao PAA, ele recebeu 30 mil. Então, a questão que sempre ele questionou não foi que ele não nega que aderiu. Ele está pedindo justamente o fato de que ele acha que ele foi enganado na questão de que ele recebia a totalidade das verbas rescisórias e não somente a parte das verbas rescisórias por pedido de demissão. E, nesse caso, o sindicato não tem absolutamente nada com isso, porque ele simplesmente só agiu como ajudando ele por ser de interesse do sindicato, né, por ele ser o representante, assistente do obreiro, mais nada. Pois não. Doutora Anemar, parece que eu estou olhando, mas Vossa Excelência já explicou aí, porque o que está pegando aqui o
que foi narrado na petição inicial pelo sindicato e o depoimento do reclamante. Aí na que deu verdade, o essa sindicato deu controvérsia. assistência dele lá e o reclamante narrou, o sindicato apresentou o juiz, só que Só que na hora da o audiência... depoimento mudou tudo. Mudou totalmente e é o que consta do documento. Entendeu? Tá bom. Eu não estou só pedindo escrever, mas não voto. Doutor Anemar, doutor Marcelo, doutor Carlos. Eu acompanho da Vênia. A decisão é unânime, porque a explicação é essa. Porque a petição inicial constou uma coisa e no depoimento do reclamante foi exatamente o contrário. Então, o juiz entendeu que o sindicato é que estava... Lamentável, a minha petição inicial fez como se a Caixa tivesse botado o reclamante na parede. Às vezes foi aquela questão de pegar também, às vezes, a petição pronta de outros casos, e nesse caso não era bem esse aqui, porque era um PDV, mas que o reclamante não foi, né? Bom, então a decisão unânime nos termos do voto do relator. Então, tá, Ah, boa tarde. obrigada. Próximo. O pior inimigo do advogado é o cliente, então acho que esse caso aqui é um inimigo mortal. Isso aí já acabou, doutora Anemar? Já, a Então, pauta doutora tem algumas Anemar, divergências, mas não há pendência. já está tudo ok, já está tudo resolvido, né? Então, todos os Aí já tá adequado, todos já adequados. Então, todos os demais processos foram decididos na conformidade da votação já registrada eletronicamente, tá ok? Então, vamos para o próximo. A próxima sala é do doutor Carlos. Sim, processos da relatoria do Dr. Carlos Roberto Barbosa, segundo votante, desembargador José Murilo, terceiro votante, desembargador Nemar. Carlos. 25 da pauta. Mas aqui está assim, igual Campo Florido. Assim, É o RO 11.328, 26/2015. Inscrito Dr. Sebastião Machado Botelho, pela recorrente, que é reclamada. Esse é o número? 25. Pela recorrente, né? Doutor Carlos, a conclusão, por favor. Sim, só terminando de abrir. Tá abrindo aí. Bom, esse aqui o Demar também vai colocar outra na emenda. Também não entrou aqui, não. Está seguindo. O computador, às vezes, vai rápido. Presidente, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, no mérito negando o provimento ao da ré e provendo em parte o apelo do reclamante para acrescer a condenação o pagamento de indenização por danos morais arbitrado em R$ 8.000. E para fins previdenciários, estou declarando a natureza indenizatória dessa parcela, elevando o valor da condenação para R$ 23.000, das custas para R$ 460, encargo da reclamada que fica intimada ao pagamento nos termos da súmula 25.3 do TST. O senhor tem a palavra. Sim. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadores competentes da mesa, ilustres eventuais e nobres colegas. Eu me permito divergir do voto do nobre relator por uma questão muito simples, imediata, que já vem à tona, que é possível de ser até mesmo revista no voto. É que o próprio reclamante declarou, nas contrarrazões do nosso recurso, que ele não quer ser reintegrado, que está de acordo em não ser reintegrado. Quer dizer, o próprio reclamante está declarando isso. Por quê? Porque ele declarou, ao longo do tempo, que não tem condição de trabalhar. Ora, ele submeteu, excelências, a 8 médicos e todos eles o consideraram inapto, inclusive o próprio INSS. Ele, inclusive, ficou um tempo afastado, recebeu auxílio-doença durante bastante tempo. Quando foi suspenso, ele recorreu e, quando foi a sentença prolatada, ele não mais recorreu. Quer dizer, houve uma inércia dele. Pois bem, quando ele retornou ao trabalho, novamente ele ficou declarado inapto. Desta feita, o INSS também o considerou inapto, mas alegou falta de contribuições à perda da condição de segurado, porque naquele período em que ele estava afastado, ele não estava obrigado, eminente relator, a reclamada não estava obrigada a fazer as contribuições. Isso é passivo e comprovado. Pois bem, a reclamada, e aí me causa até surpresa essa condenação, porque a reclamada, ciente e tentando ajudá-lo, pagou todas as contribuições para reabilitá-lo no INSS. Inclusive, o INSS exigiu até dos próprios autos uma relação da contadoria com os pagamentos feitos pela reclamada para viabilizar o exame no INSS. Ué, cadê o dano? Cadê a omissão da reclamada para atrair uma condenação dessa monta? Não tem. Segundo, os 8 médicos declararam que ele está inapto. Pois bem, vem o perito oficial e diz que ele está apto, mas não pode exercer as funções que ele exercia. E o reclamante declarou na perícia, excelências, que não tem condições de trabalhar, que ele passa mal, que ele sente mal, vai morrer no serviço, entre aspas. Por quê? Porque o problema coronário dele é gravíssimo, tanto é que ele próprio não quer ser reintegrado, e ele
a perícia, infelizmente, contrariando 8 médicos anteriores, diz que ele está apto a trabalhar em função para a qual não existe na empresa. A reclamada é a empresa que vende produtos manufaturados, depende de levantamento de peso, depende disso e daquilo, e ele próprio declarou que não tem condição de trabalhar, nem mesmo em outra função, porque não tem cultura nem nada. Qual é o caminho dele que nós colocamos no nosso recurso? Que encaminhá-lo para a reabilitação. Só que, quando a reclamada pagou espontaneamente, Excelência, as contribuições e reabilitou a condição de segurado, ele nada mais fez. Quer dizer, deveria acionar o INSS porque a condição dele de segurado existe e a declaração do INSS que ele está inapto existe. Basta ele tomar as providências cabíveis. Daí porque peço vênia para pedir provimento ao nosso recurso e negar provimento ao recurso do reclamante, porque depois de pagar todas as contribuições, jamais se omitir, concordar com tudo, ainda ser condenado em danos morais, realmente reforça a inteira justiça, o que espera seja aplicado até mesmo na revisão do voto e pelos demais desembargadores votantes. Pois não. Doutor Carlos, alguma conclusão? Não. Eu vou cumprimentar o advogado. A questão que tem no caso dos autos é que realmente ele ficou um período sem assistência social. O que me levou a prover o apelo reclamante para arbitrar essa indenização por dano moral, e aqui eu especifico o período que ele recebeu o benefício previdenciário, que foi entre março de 2004 e outubro de 2003, e ficou sem cobertura pelo período ulterior. Aí nós temos essa discussão sobre os laudos, um que fala que é inapto e o outro apto, e que eu estou entendendo que, nesse caso, a empresa ela agiu fora do princípio de normalidade do direito. E quando tem essa atuação de um uso anormal e configura abuso, acho que surge um quadro propício a arbitramento de indenização por dano moral. Por isso que, data vênia, eu vou manter a proposta. Só questão de fato, Excelência, é que faltou da tribuna que, além dos pagamentos que a empresa fez sem ser obrigada a tanto, no afastamento dele, que ele ficou inerte, ele não procurou a empresa. Ele ficou recorrendo, não procurou a empresa. E quando a empresa reabilitou a condição de segurado, ainda pagou a ele o FGTS. Quer dizer, não há omissão a atrair uma condenação? Data vênia, desculpa. Isso eu explico também no voto, porque está explicada essa questão aí, que foi feito um pagamento posterior. Eu omiti. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir vista do processo para a próxima audiência, para a próxima sessão. Aí eu dou uma examinada também, nós ouvimos a sustentação, a gente examina, a gente fica mais tranquilo, inclusive, para decidir com mais segurança, não é isso? Então, fica, doutor Neymar, também, se o senhor permite, o senhor aguarda, né? Então, viemos no exame de vossas excelências. Para a próxima sessão, adiado. Na próxima, né? A inclusão, porque eu atuo pouco aqui. Aí já não consta na ata, não. Normalmente já chega na sessão que vem, que já é julgado. A inscrição seria só para assistir? Só para assistir, porque você já fez a exatamente, que é a questão de mas acompanhamento, não precisa o nosso MUNOS, né? E a responsabilidade de acompanhar. Pois não. Obrigado, bom trabalho a todos. Tarde. Pois não, próximo. A pauta do doutor Carlos. Carlos já foi todos, né? Tem Foram apenas todos. uma observação que já está a ser discutida. Qual que é? É no número 31, tem uma indagação do doutor... Essa aqui, o doutor Neymar, que eu disponibilizei o voto. Sim, do PPP. Que é uma situação interessante que eu trouxe, porque o doutor Neymar colocou um destaque lá. E eu fui fazer uma pesquisa. Se tem que fornecer o PPP, quando o agente insalubre é neutralizado. E o TST, o STF, ele teve um julgamento de uma demanda que é interessante nesse aspecto. Eu até conversei com o doutor Sebastião Geraldo, porque ele é um especialista nessa área. O STF está entendendo que, no caso de ruído, por si só, mesmo quando neutralizado, ele não perde direito à aposentadoria especial. Por isso que, nesse caso específico aqui, eu mantive a sentença que determinou está determinando o fornecimento do PPP. Eu acho que o PPP tem que ser sempre entregue, se ele trabalha ainda. Agora, a pesquisa que eu fiz também, se o INSS vai atender, não vai atender, isso vai outro. Porque o Ministério do Trabalho, as normas, às vezes confronta com o INSS. Claro. Então, eu acho que o sujeito trabalhou em condições insalubres, até porque
fornecer equipamento. Às vezes o equipamento não neutralizado. Cabe ao INSS examinar lá. Então, acho que a obrigação da empresa é fornecer. Agora, mas aí parece que a sentença, pelo que o Carlos está Não, ele está mandando. Na verdade, eu trouxe para a gente discutir justamente isso. Eu só agreguei. Para mim, é uma discussão nova. Eu acho que é tranquilo. Né? Eu só coloquei aqui. É igual aquele negócio de seguro-desemprego. Se o sujeito tem direito ou não tem direito, não é problema da empresa. A empresa tem que entregar. Mas me parece que o segundo caso, doutor Carlos, parece que esse segundo caso você está negando a entrega mas parece que está fornecendo. Mas nesse caso aqui, como era ruído, porque a situação realmente tem essa discussão, e o TST, eu fui fazer pesquisa, ele tem entendido que quando há neutralização, obrigatoriedade de fornecimento do PPP não há, porque o empregado de posse do laudo, ele pode pleitear. Agora, é uma situação... mas justamente, mas qual é o outro que eu... O 35 é o processo 12.014. 12.014. Eu acho que data verde tem que fornecer isso. Porque as normas do Ministério do Trabalho, as normas do INSS que estabelece a obrigatoriedade do PPP, as resoluções das portarias, elas não definem que tipo de responsabilidade. Eu acho assim, trabalhou em condições de saúde, sim. Se for neutralizado, não foi neutralizado. 14, né, Márcia? 12.014. Uma coisa você deveu adicionar, outra coisa você entregou o PPP. E ele que leva lá. Se o INSS aceitar, não aceitar. Agora, se o desemprego, manda entregar as guias. Se tiver direito, tem. Se não tiver direito, eu acho que deve ser sempre. Deixa eu só ver, é o 35, né? Sim, sim. O 12.014 a situação é a mesma, só que nesse caso está negando. Nada, entregar e pronto. Não vai fazer mal nenhum. Nesse caso, mas aqui, doutor Neymar, o que ele pede é o autor que está pedindo uma indenização por dano moral pela não emissão de PPP. Aí é outra coisa. Pois é, mas aqui... Ele está pedindo a condenação, pagamento de dano moral. Pois é, mas... Uma coisa é você mandar entregar, outra coisa é por dano moral. A emissão de PPP e indenização são as duas coisas. O juiz indeferiu a emissão. Para a Proteca, alterar o pedido de emissão de PPP, considerando suas reais condições de labor. Né? Aí vem o que ele sustenta, que ele trabalhou no período tal. Mas o juiz mandou entregar, né? Aí, não, o juiz mandou entregar, mas tem uma retificação que o juiz indeferiu. Aqui, nesse caso, eu trago também um excerto do STF, que ele fala que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Eu concordo com isso. Pois mas aqui, doutor... Eu concordo com isso, mas a empresa tem que fornecer o EPP e o INSS resolve. E aqui o perito está até concordando com o período em que o reclamante está pretendendo essa inclusão no PPP. Que nesse período, eu até dei um nome de candidato, só que é muito complexo aquelas tabelas. E outra coisa, as empresas às vezes negam isso porque tem o problema do seguro-desemprego, do seguro do acidente, seguro de acidente. Já tem que pagar retroativo. Então tem aquelas questões que são meio refratárias para entregar, mas eu acho que tem que entregar. Mas aqui ele quer a entrega de outro PPP. Já foi entregue. Quer incluir nesse período que está sendo excluído. Mas ele quer a entrega de outro. Essa entrega do PPP que já foi fornecido com o laudo... Ele quer outro. Ele quer retificar. Quer incluir esse período aqui. Mas tem período que ficou fora e o período concluiu. Aqui, o período achou e não está constando no PPP. Pelos prestados esclarecimentos requeridos pelo período, ele ratificou a sugestão de retificação do PPP para o ruído presente no PPP no período de 4 de 88 a 7 de 91. Doutor Neymar, tem uma particularidade que esse PPP que ele está querendo retificação, ele está baseando um laudo pericial de outros empregados que laboravam juntamente com ele. Isso constou lá, é o objeto do pedido inicial. Ele fala que no PPP elaborado pela reclamada, constatou ruído de 72 decibéis. E ele alega que é incompatível com a área de labor dele, conforme pode ser constatado nos PPPs. Aí ele cita 3 empregados, colegas de trabalho. Vou fazer isso também aqui, ó. Com vista para mim, para semana que vem, tá bom? Para nós não atrasar muito. Fica com vista, mas eu examino. Não, é verdade toda essa discussão, porque é uma discussão que vai aparecer sempre aqui. Vai aparecer, eu acho que está certo, gente. Então vamos adiar isso. Eu, em princípio, o que eu estou te dizendo, em princípio, eu acho que a empresa tem que fornecer, independentemente de qualquer coisa, retratando as condições que ela acha que são, né,
Dentro do levantamento E eu também dele. examino com mais calma, vamos adiar. Não, vamos adiar, porque aí fica tranquilo, eu já tenho um para adiar, tem outro para adiar. Só o 35, né? Examina, a gente olha com calma, isso aí é bom, tá bom? Perfeito. Então esse fica adiado para a próxima sessão, aí você Não tem nada. lista para mim, anota para mim quais os dois que ficaram para mim, tá? Pois não. E tem algum outro? Ainda tem, né? Doutor Carlos, acabou? Sim. Então, todos aprovados, todos decididos na conformidade dos votos já registrados eletronicamente. Agora, então, para a sala do doutor Carlos, do doutor Marcelo. Tá bom, doutor? Doutor Marcelo, podemos apregoar o primeiro deles. Processos da relatoria do doutor Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, doutor Carlos Roberto, terceiro votante, doutor José Murilo. Número 8 da pauta, que é o RO 10.215, 56-2015. Inscrito o doutor Tiago Luiz Coelho da Rocha Muse, pela recorrente, que é a reclamante. Isso é da prescrição, até sei que eu já recebi o memorial lá. Doutor Marcelo, conclusão. Presidente, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento. Você negando, doutor, só tem a palavra. Excelentíssimo vereador, presidente dessa colenda turma, demais ilustres desembargadores que acompanham, ilustre membro Parquet, senhor servidor, demais colegas presidentes. Senhor presidente, a pretensão deduzida, ela se funda num processo 550-2003-106, transitado em julgado, por meio de cujo pronunciamento jurisdicional se lhe reconheceu esse direito. O que sustenta a reclamante é que uma decisão passada em julgado é lei entre as partes, sob a proteção do digesto 73, e, portanto, se lhe aplica a parte final do enunciado ou da súmula 294 do colendo TST. Ora, se o próprio Poder Judiciário disse que isso integra o contrato de trabalho dela, que isso é uma verba de natureza salarial, a partir do momento que aquilo que a gente conhece como preclusão em sentido profundo e amplo, não se pode mais discutir esse reconhecimento que foi feito pelo Judiciário. Infirmá-lo, senhor presidente, em última ratio, seria negar, com a devida vênia de sua excelência, o relator sempre percussiente na sua proposta, a despeito de não tê-lo ouvida, mas pelo que eu pude entender, é negar provimento, senhor presidente, ao inciso 36 do artigo 5º da Carta Fundamental, que diz: nem lei ordinária posterior pode negar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, senhor presidente, se estriba essa reclamante num pronunciamento jurisdicional que passou em julgado, que se lhe reconheceu a natureza salarial e, portanto, a agregar no salário dela, tendo natureza de lei por um pronunciamento jurisdicional, se lhe aplica a parte final da súmula 294 e aplicar aqui, ao invés da prescrição parcial da súmula 327, a total, é negar também vigência à súmula 327. Nos memoriais que se fizeram entregar às mãos de vossas excelências, existem portentoso entendimento jurisprudencial, inclusive da SDI, que em casos tais como o presente, senhor presidente, aplica a súmula, ao invés de 326, a 327 da SBDI 1 do TST. Em razão disso, em prestígio, senhor presidente, ao comando jurisdicional já havido, que se requer seja afastada a prescrição e se lhe reconheça a semelhança, a identidade, a perfeita consonância, aquilo que já transitou em julgado, as verbas ora pleiteadas, por ser a mais lídima e estrito cumprimento de justiça. Pois não. Doutor Marcelo, alguma coisa não? Já está esclarecido o voto. É só, rapidamente... Questão de prescrição, você está entendendo que está... porque aqui não é questão de complementação, de aposentadoria. Isso aí a fonte do direito postulado é o contrato de trabalho, onde constou que os empregados do antigo, se eu não me engano, Banespa, que foi adquirido pelo reclamado de Santander, fariam jus à gratificação semestral, inclusive os aposentados. Ela ajuizou uma reclamação anteriormente, não pediu para receber enquanto aposentada, pediu só para enquanto estava nativa, ganhou, e o juiz disse isso na época, está mais de 12, 15 anos atrás, olha, não vou julgar aqui prestação vencida e vencendo, porque não foi objeto do pedido. 12, 15 anos depois, ingressa com uma ação, não é de complementação de salaria, é como se fosse uma verba salarial, hora extra, qualquer verba, que ao longo de 15 anos... Então, eu estou entendendo aqui que a matéria é uma matéria trabalhista, como qualquer outra que ela poderia ter
requerido do contrato de trabalho não requereu, e veio a requerer após. Então, não se trata de prestação possessiva, de ato único, que renova mês a mês. É a proposta de voto, estou ratificando a prescrição. Carlos? Eu vou pedir, vênia, a sustentação do ilustre advogado, mas vou acompanhar o relator também. Eu também estou acompanhando com a devida vênia. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Pois não, próximo. Número 26 da pauta, RO 10.745, 88, 2016. Inscrita a doutora Daniela Alves Ossi, pela recorrente, que é reclamada. Só um minutinho, vamos ver, deixa eu abrir. Abrindo, só um minutinho. Ok. Manuel Tenório Komatsu, Brasil. Doutor Marcelo, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada, e no mérito nego-lhes provimento. Negando provimento a ambos, só quer se manifestar? Sim, por gentileza, excelência. Em relação ao RO do reclamante, o que se espera é que seja mantida, então, a proposta de voto, que negou provimento, exatamente porque a empresa entende que não há acumulação do adicional de salubridade com periculosidade, por causa da recepção do artigo 193 da CLT pela Constituição Federal. Agora, em relação ao recurso da empresa, inclusive foi abordada aqui uma prejudicial de mérito sobre a declaração da prescrição em relação a todos os direitos pretendidos pelo reclamante na inicial. Em relação às horas extras, o que se chama a atenção aqui é que houve uma condenação de horas extras no período em que não foram apresentados registros, registros de frequência, porém, esses registros eles são de uma outra empresa, que poderia, inclusive, como uma medida saneadora do juiz de primeiro grau, ter sido incluída nessa lide. Em relação à periculosidade, alguns pontos que merecem destaque aqui. O primeiro deles seria em relação à prova oral, que comprovou que o reclamante, embora acessava a casa de máquinas, isso se dava com pouca frequência. Então, não foram atendidos os requisitos da permanência e risco acentuado. Uma outra questão é que o mero fato do reclamante entrar na sala de máquinas, ele não pode ser caracterizado como risco acentuado, porque ele não teve um efetivo contato, assim como ele teria no caso de explosivo. Aqui a gente está falando de energia elétrica. E também no próprio laudo ficou esclarecido que o reclamante não fazia nenhum tipo de manutenção elétrica nas máquinas. Ele somente ele fazia a troca de óleo e não fazia a manutenção na máquina. Bom, essas seriam as questões da periculosidade. Em relação à insalubridade, que, na verdade, não houve condenação, mas teve da entrega do PPP, teve a questão da prova oral, que indica o correto fornecimento de EPI. Então, por esse motivo, se espera seja dado provimento ao recurso da empresa. Não. Doutor Carlos. A minha... Sou relator. Pois é, você quer se manifestar? Não, pode. Estou passando por ele, que já é o segundo. Tá. Só pode esclarecer antes? Eu só esclarecer. O que temos... Alguma coisa? É só esse detalhe. Sim, o que normalmente eu já tive que enfrentar situações, igual a doutora colocou aqui, é o empregado que trabalha exposto a dois agentes, insalubre e periculoso. O que normalmente eu faço, eu condeno ao pagamento de ambos e mando escolher na fase própria, porque eu já tive um caso, e aqui pode acontecer isso, pode ser interposto um recurso de revista, e o TST entender que a periculosidade não é devida, e não houve condenação à insalubridade, porque o julgador fez opção, e a opção quem faz é o empregado na fase própria. O juiz fala, eu vou condenar só na periculosidade, porque ela é mais vantajosa. Então, eu acho que essa opção não pode ser feita. Sim, mas tem uma coisa, eu acho que está vendo o TST, se está julgando, se está falhando, porque quando eu
tiro periculosidade, que eu estou achando que é a mais benéfica, eu tiro, automaticamente eu sou obrigado a analisar a questão da insalubridade, porque senão... Mas, presidente... Eu estou deixando de analisar a insalubridade porque eu estou dando a periculosidade. Sim, estou entendendo, estou falando que não, mas eu não posso simplesmente tirar um e deixar o outro ao Mas léu, o nosso né? próprio caso aqui, por exemplo, se dessemos provimento ao apelo da reclamada para excluir a periculosidade, Examinar a insalubridade. se não tivesse recurso do autor? Ainda assim. Eu acho que são dois pedidos. Se você julga um, o outro fica prejudicado, porque você... Não, ok, eu acho que é uma... Um você tem que examinar o outro. É uma linha interpretativa razoável, porque agora, se não tivesse recurso dele, poderia falar assim, olha, eu não posso examinar a insalubridade porque não houve condenação e não houve recurso. Mas o que Vossa Excelência está falando é ponderável, porque se eu excluir... Um não vai examinar o outro. Quando você exclui um, você tem que entrar. Mas isso é uma questão... Normalmente, para fugir dessas discussões que tem um viés mais doutrinário jurisprudencial, eu prefiro normalmente condenar ambos e determinar que o empregado faça opção. Ele já... só escrever. Ele já fez opção. Ele optou pelo... Ele quer os dois. Ele quer os dois. Ah, ele quer os dois. Ele quer os dois. Já está no meio. Ele quer os dois. Perdeu a chance, já era. Ele quer os dois, ele quer 2 mundos, 3 para. Então, eu vou dar o legal. Eu, inclusive, quando eu costumo... Ele já fez a opção, ele não quer o não. Ele já fez, eu quero os dois, o risco é dele. Aí eu estou definindo uma benéfica. Então ele está recorrendo querendo os dois. Os dois. Aí você fala, não, você vai receber só o mais vantajoso, que no caso é a periculosidade. Eu, na verdade, é só mesmo que... Mas isso, com todo respeito... Pode gerar problema. Mas tá vendo, eu vou acompanhar, nesse caso que eu vou acompanhar o doutor Marcelo, porque exatamente o que ele está dizendo. Ele está pedindo os dois, então os dois não vai dar. Então fica nesse termo no voto do relator. Obrigada, bom trabalho. Boa tarde. Mais algum? Doutor Marcelo. Tem mais inscrição aí do advogado? Sim. É no número 3 da pauta, que é o RO 10.004-33-2017. Inscrito o Dr. Leilton Wallace Mendes Silva, pela recorrente reclamante. Recorrente reclamante, Maristela. Banco Bradesco. Doutor Marcelo, conclusão, por favor. Conheço de ambos os recursos, no mérito nego provimento ao da reclamante e dou provimento parcial ao do reclamado, apenas para determinar que seja observada a TR no cálculo da correção monetária. Fica mantido o valor da condenação por conta ainda compatível. O senhor quer a palavra? Excelência, eu vou aguardar eventual divergência. Doutor Marcelo, doutor Carlos. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Então fica prejudicado. Uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa semana a todos. Do voto do relator. O senhor também. Os demais estão ok? Já estão adequados? Tem alguma coisa aí para discutir? Só teve uma divergência que eu lancei, foi na segunda, e eu fiquei com esse voto no final de semana, mas eu acho que eu fiquei vencendo a questão de uma reintegração, né? Da reintegração? Deixa eu ver aqui. Se o senhor fez realmente. Só para a gente ver aqui. É de um empregado que ele estava lá na cota de... É o número 4 da pauta. Sei, mas aí eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Aí já tinha estourado a cota, a cota estava estourada, não é? Já estava além da cota? Mas ele foi redmitido e depois foi dispensado. Ele quer uma estabilidade eterna, não tem jeito. Tá, eu peço vênia, então, estou acompanhando, eu já estava acompanhando, eu já tinha visto e estava acompanhando o doutor Marcelo. Então, o doutor Carlos fica vencido. Peço vênia, fico vencido. Mais alguma coisa? Não, senhor. Então, todos os demais ficam decididos na forma da votação já registrada eletronicamente. E nada mais havendo a tratar, declaro que a ata fica aprovada, né, e a sessão encerrada. Ok? Ok. Viu como é que você ia demorar até às 8? Não há que... 8 horas da noite.